porque é dia de ceia? Não, é porque você ama a Deus. Porque você ama os caminhos do Senhor. Porque você é conduzido pelos propósitos de Deus. Não é por outra coisa. Porque você ama a palavra. E porque você quer estar junto com o seu irmão. Com a sua família da fé. Que foi comprada pelo mesmo sangue que é o sangue de Jesus. Aleluia. Eu já mandei um recado aí para muitos. Hoje é dia de ceia. Venha participar. Porque o sangue de Cristo corre no seu corpo, que somos nós. Amém? Amém. Aleluia. Feche teus olhos, amados. Pai, nós queremos te exaltar, te louvar, engrandecer o teu santo nome. Quantas surpresas e quantos milagres, quantas novidades o Senhor tem preparado para nós. Quanta coisa que ainda precisamos conhecer e precisamos viver. Quantos milagres ainda o Senhor tem para manifestar. Quanta revelação. Quanta cura. Quanta libertação. Quantas coisas ainda faltam nos acontecer, Pai. E nós estamos aqui por causa destes propósitos. Porque o Senhor é amor. E este amor dura de eternidade a eternidade. As tuas misericórdias, elas são infinitas. Nós queremos estar envolvidos por ela. Envolvidos pela tua compaixão. Para podermos exalar compaixão. Para podermos vivenciar a compaixão. Para podermos ser pessoas doadoras. Pessoas que estão entregues aos teus desígnios, ó Pai. Senhor, resplandeça a luz do teu rosto aqui. Fala conosco, Santo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que veio para nos conduzir em toda a verdade, que é Cristo. Senhor, seja exaltado a Ti, somente a Ti, não a nós mesmos. Porque o Senhor é único, digno de ser exaltado, de ser glorificado, Pai. E nós queremos estar aqui para isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Felipe Gatão não sabia que eu ia ministrar. E a primeira coisa que ele disse aqui foi a respeito do amor. Você lembra disso? E eu estou meditando nisso desde ontem, ou desde sexta precisamente, sobre o amor de Deus. E é muito difícil falar sobre isso. Por quê? Para falar sobre isso, você precisa viver plenamente isso. E eu falo a partir de mim mesmo. Será que eu estou vivendo plenamente o amor de Deus na minha vida com relação ao próximo, com relação à vida dos outros? Será? Será que estamos praticando este amor para o qual nós fomos chamados? Porque essa foi a escolha de Deus. E essa foi a chamada de Deus na nossa vida. E eu senti aqui, pelo menos, flashes do amor de Deus agora, nessa manhã. No louvor, na ministração da oferta. Porque quando eu entrei, o Felipe Gatão talvez soubesse que ele ia ser chamado para ministrar a oferta. Talvez Deus já tivesse falado com ele. Mas quando eu entrei, eu olhei para trás porque eu estava procurando alguém. E quando eu o vi, no meu espírito sabia que era ele. Quando eu o vi. Porque antes que eu o tivesse visto, eu não sabia. Mas quando eu o vi, é ele. E eu fui direto a ele. Dei um abraço, um beijo. Falei, ministro da oferta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amor de Deus nos surpreende. Se nós estamos ligados nesse amor, nós vamos ter experiências diárias, não uma vez, de vez em quando, não.
Todos os dias nós vamos ter experiências. A palavra de Deus diz em 1 João 4:8 que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dá calafrio quando você pensa nisso. Que quem não ama não conhece a Deus. E não é um amor terreno, o amor de Deus não tem nada a ver com a terra, o amor de Deus é celestial. Ele trouxe aqui por meio de Cristo. Foi manifesto a nós. E diz a palavra que ele prova esse amor que ele nos deu. Em que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5:5 diz. Se ele prova esse amor que ele nos deu, então é uma coisa mesmo delicada falar sobre isso, se você não estiver vivendo isso. E eu procurei parâmetros para colocar para vocês quais são os parâmetros do amor de Deus. E eu fiquei procurando, e de repente nós estávamos indo ontem num compromisso e eu ouvi uma mensagem. E diante daquela mensagem eu comecei a refletir nela. E hoje mesmo, de manhãzinha, eu encontrei 2 parâmetros. E são só estes 2 mesmo, não tem outro. E é sobre esses 2 parâmetros que eu vou falar agora com você. Então, coloque teu coração e a tua mente nisso, em nome de Jesus. Não deixa Satanás te roubar, porque muitas vezes nós somos roubados na mensagem que vimos ouvir aqui na igreja, nas nossas reuniões. Por quê? Quando saímos lá fora, os nossos pensamentos começam a divagar para tantas coisas. E começam a voar para tantas coisas. E nós perdemos toda a essência do que ouvimos. Porque se formos viver a palavra que ouvimos na sua essência, amados, Jesus já teria voltado. Com certeza. Porque este é o maior evento da história da humanidade que vai se manifestar sim, porque ele não é mentiroso. É a volta de Jesus. O primeiro parâmetro que eu descobri, que Deus colocou no meu coração, não é que eu descobri. Se Deus não é comigo, eu não vou descobrir nada. Amém? Que significa o seguinte: entrega sem pegar de volta. O amor, nessa primeira referência, é uma entrega sem pegar de volta. Porque se você for fazer isso, não vai ser um amor que você vai cobrar por ele. Quando você cobra por aquilo que você fez, ou você declara aquilo que você fez, isso não é o amor de Deus. Isso é o amor terreno. O amor terreno, amados, é egoísta. Por que egoísta? Porque ele vai cobrar sempre. Você se depara com muitas pessoas hoje que ficam cobrando aquilo que elas... Eu digo, se depara com pessoas da igreja, de modo geral, crentes. E você encontra esse tipo de coisa muito, principalmente nesses dias. E nós estamos vivendo dias de muito egoísmo, de muita ganância, de muita irreverência, de muita falta de temor, de muita divisão, revolta. Nós estamos vivendo esses dias mesmo. Paulo já falava a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, que os últimos tempos seriam trabalhosos e difíceis. E tem muita gente que fala, porque eu dei tanto de dízimo, eu dei tanto de oferta, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro para aquela pessoa, eu entreguei para poder abençoar aquela pessoa, e de repente ela me virou as costas. De repente, ela foi ingrata. E eu estou muito ferido por causa disso. Ela está cobrando o que ela fez. Ela está pedindo de volta os feitos dela. Isso não é o amor de Deus, amados. Sinto muito. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas não é o amor de Deus.
Eu estava pensando também numa coisa com relação a isso. Você abre o WhatsApp hoje, eu estou dizendo que ele é muito útil, é uma ferramenta muitíssimo boa para negócios, mesmo para o evangelho, para você pregar o evangelho verdadeiro, para você mandar mensagens que prestam, que sejam edificadoras. Mas, ao mesmo tempo, você vê milhões de coisas que não tem nada a ver. E que é perda de tempo. Por exemplo, tantas figurinhas que mandam. Figurinhas. E se você for pensar nas próprias pessoas que estão enviando, você vai chegar à seguinte conclusão: hipocrisia. Porque uma das coisas que o WhatsApp é hoje, para muita gente, não estou generalizando, é uma fonte de hipocrisia. Que não tem nada a ver, não tem nenhuma referência com relação ao amor de Deus. É diametralmente oposto. Tem gente que fica o dia inteiro mandando figurinha. Eu não aguento isso. Sinceramente. Não dá. Não dá. Eu não sei como acham tanta figurinha. Parece uma troca de figurinhas, como revista de figurinha. Né? Tem uma banca aqui em Alphaville mesmo, aqui na avenida, que fica uma fila de carro e um monte de gente. Eu pergunto para ele, o que é isso? Por que quando a gente passa aqui, a gente vê esse número tão grande de pessoas, de carros parados? Ela falou, é para trocar figurinha. Figurinha. É a época da Copa. Tudo bem, não sou nada contra com quem pratica isso, ou faz coleção, ou prega lá no álbum. Tudo bem, cada qual no seu quadrado. Mas, veja bem uma coisa. É demais, não é? Então, você olha para o WhatsApp, é isso. Onde está o amor de Deus nisso? Onde está a chamada para o amor de Deus nisso? E eu fiquei pensando nisso. Porque, veja bem uma coisa. Você pode vivenciar ou viver pelo amor de Deus a cada dia da sua vida. Agora, o que tem acontecido é nós vivermos uma inércia na nossa vida. Viver numa rotina desenfreada, em que você conversa com muitas pessoas. Oh, como é que tá? Estou na correria. Eu estou na correria. Eu tenho tanta coisa para fazer. O que será que é isso? Correria. Então, não sei se é para que a outra pessoa não o aborreça. Falou, para esse cara não ficar me aborrecendo, eu vou dizer que eu estou na correria. Senão vai ser uma chatice. Deus, onde estamos? Quando me perguntam, sabe que eu tenho dito, e eu tenho que dizer isso mesmo, e cada um precisa dizer isso. Como é que você está? Estou vivendo de glória em glória, em fé em fé. Porque é o que Paulo falou. Para refletir a imagem do Senhor na vida das pessoas. Agora, nós só podemos refletir a imagem de Cristo na vida das pessoas quando vivemos isso. Quando praticamos, não só falamos. Já que é uma entrega sem você pegar de volta. Tem pessoas que cobram a Deus por aquilo que fazem. E eu fico impressionado. Senhor, eu fiz isso, aquilo outro. Se lembra da parábola do fariseu e do publicano que foram no templo orar juntos? O publicano dizendo aquilo que ele fazia. Senhor, te dou o dízimo, hein? De tudo que eu tenho. É para dar mesmo, tá? Mas tudo bem. Mas ele estava sendo ufanista. Estava rufando os tambores. Eu dou o dízimo! E eu jejuo 2 vezes por semana, Deus. Não sou como os demais homens, não sou como este publicano. Ainda apontou para o outro. E o coitado do publicano, diz que batia no peito e não ousava olhar para o alto, e batia no peito dizendo, Senhor, eu sou um pecador. Foi essa a oração do publicano.
em relação ao ufanismo do outro. E Jesus falou, quem que você acha que saiu justificado? O publicano, que era um cobrador de impostos, e os fariseus os odiavam, porque tinham que pagar impostos para eles. Eles vinham recolher isso. Meu Deus. Aí eu tenho um exemplo nas Escrituras muito apropriado para falarmos agora, a respeito de Ezequias. Escute o que eu vou falar. Quando Deus recolhe alguém, é por causa do amor dele. Não é outra coisa. Não vem me inventar moda, não. É por causa do amor dele. Porque ele conhece os dias vindouros. E Deus envia o profeta, isso está em 2 Crônica 32 e Isaías também 34. Deus envia o profeta Isaías até o rei Ezequias para dizer, arruma a tua casa porque Deus vai te levar. E o que é arrumar a casa? Pôr tudo em ordem. Para estar alinhado com Deus. Porque vai chegar esse dia se Jesus não voltar antes. Amém, amados? Vai chegar para todos. Agora, se Jesus volta antes, muito melhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ser glorificados, ter um corpo incorruptível e vamos nos encontrar com o Senhor. Uau! E ali, quando Isaías fala com ele isso, ele já sabia o que estava acontecendo, ele se vira para a parede, Isaías vai embora, ele se vira para a parede e começa a falar com Deus, Senhor, não faça isso, Senhor, porque eu fui, se lembra que eu fui fiel contigo, eu fiz isso, aquilo outro, Senhor. E começou a contar e se lamentar, a chorar diante de Deus, falando tudo aquilo que ele tinha feito. Eu fiz com integridade. Eu fiz tanta coisa diante do Senhor. Se lembra, Senhor, que eu fui íntegro e fiel em toda a tua obra? E Isaías estava no pátio já, quase no portão do palácio. Deus fala com ele. Vai lá, volta e fala para esse Ezequias que eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Olha, Deus é tão bom, porque o amor de Deus ia recolher o homem. Porque Deus sabia o que ele ia fazer lá na frente. Mas, como Deus ouve o clamor das pessoas, mesmo que seja em tom de cobrança, escuta o que eu estou falando. Deus vai lá e fala, tá bom, vou dar mais 15 anos para ele. Você vai pegar a pasta de figo e eu vou dar um sinal que vai ser, eu vou retroceder a sombra do relógio de Acás, porque é um relógio, e era naquele tempo assim, que as pessoas sabiam das horas, por causa da sombra que fazia o sol no relógio, e onde estivesse a sombra, eles saberiam que horas que seriam. Eu vou recuar a sombra, olha o que Deus fez. Eu vou recuar a sombra no relógio de Acás 15 graus, aí você vai saber. E aí, foi isso que ele falou. Ele foi lá e deu o recado, tá bom, Deus vai te curar, você vai te dar mais 15 anos, eu vou passar essa pasta de figo aí, pá. E tem mais uma coisa, Deus lhe deu ainda, além disso, muitas riquezas. Muitas riquezas, todas as nações vieram trazer riquezas para ele, e ele disse que fez muitos celeiros para tudo que ele recebia das outras nações, o que Deus realmente tinha mandado, foi Deus, e vacas, ovelhas em grande quantidade, em grande abundância, e ele fez ainda tesourarias, mais tesourarias, para guardar toda a prata, todo o ouro, todas as pedras preciosas, que ele havia recebido. E o que ele fez de errado e que Deus queria livrá-lo disso? Ele abriu as portas para os embaixadores da Babilônia que vieram como espiãos. Ele mostrou tudo que tinha na casa do Senhor, tudo que tinha no palácio, tudo que tinha em Jerusalém, e foi mostrando para eles. Quando ele fez aquilo, ele estava entregando Israel para a Babilônia, porque não era para ele fazer isso. Eram coisas para engrandecer o nome do Senhor, para engrandecer a bondade, a benignidade do Senhor, não para mostrar para quem não deveria mostrar. E ele mostrou. Aí ele partiu, tudo bem, depois de 15 anos, e depois lá na frente Israel foi levado cativo para a Babilônia, por causa do ato dele.
Olha, amados, vamos deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer, amém? Não vamos impedir Deus de fazer, porque Ele é amor. Ele nunca vai fazer por raiva de você, porque Ele quer te destruir, porque Ele quer te arrebentar. Deus nunca vai fazer isso, porque Ele é amor. Tudo que você fizer, não faça para cobrar, porque isso é amor da terra. E Jesus falou que os pecadores fazem isso, e amam aqueles que o amam. Isso é uma troca, isso é uma moeda. E amor de Deus não é moeda, não é moeda de câmbio. Nunca deixe o diabo colocar isso no teu coração. O amor de Deus é uma entrega plena. Eu vou amar aquela pessoa porque Deus a ama. Então eu vou amar independente daquilo que ela é, eu vou orar por ela. Pode ser o pior dos pecadores. Ame, ore por ela, porque você pode ter certeza, vai chegar um momento que Deus vai alcançá-la, porque você amou, você orou por ela, e quando ela te procurou, você fez o bem a ela. Se o inimigo te pedir pão, dá-lhe pão para comer. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Amontoarás o poder de Deus sobre a tua vida, a unção de Deus. Brasas vivas sobre a cabeça é coroa da justiça que Deus coloca sobre ti. Amém, amados? Por isso tem muitos versículos em 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler um só no final da mensagem. Eu quero ler um. E tudo aquilo que Deus fala em 1 Coríntios capítulo 13 a respeito do amor, é amor dele. É amor do alto, não é amor da terra. E muita gente confunde, porque o povo de Coríntios vivia um amor eros, amor sexual da carne. Eles se amavam até, se banqueteavam nas suas festas de amor, mas é um amor meramente terrenal. E Paulo precisava ministrar aquilo para que eles entendessem o que significava o amor de Deus. Por isso que tem um capítulo todo que fala do amor de Deus. E muita gente lê aquela passagem em casamentos. Eu acho errado isso, não tem nada a ver com casamento. Tem a ver com uma prática diária. Porque se você for viver isso, você pode mudar a vida de uma pessoa por dia, sabia disso? E sair da sua rotina, mesmo que você tenha que fazer as coisas, mas você vai ter que fazer, você fará, melhor dizendo, com outro coração. Com um coração movido pelo amor de Deus. E com certeza alguém vai ser alcançado por isso. Deus vai colocar alguém na tua frente para você exalar esse amor, para você fazer o bem a essa pessoa, sem cobrar, sem pedir de volta. E a pessoa vai ser mudada por causa do amor que você praticou para com ela. Não uma vez de vez em quando, e fazer uma vez, um dia, e viver 364 dias. Sem praticar isso, não vai adiantar nada. Agora, se você praticar cada dia, você vai ter uma experiência a cada dia. E uma pessoa por dia, por exemplo, estou te dando um exemplo aí, aleatório. Uma pessoa por dia vai ser transformada, vai ser atingida por isso. Aí serão, no final de um ano, 365 pessoas que você mudou pelo amor de Deus que está no seu coração, amém? Agora, se Deus prova o amor dele no seu coração, você pode ter certeza que Deus vai te levar a provas, para ver se realmente você vai praticar aquilo que Ele colocou no seu coração. Por causa de Cristo, da obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz, todos nós sabemos, estamos cansados de saber que foi por amor. Um amor tão imenso que não tem medida. Se lembra do dia que eu preguei sobre medidas de Deus? E no final nós chegamos sobre o amor de Deus, falou, tudo tem medida para Deus. Os céus têm medida. Os céus, o universo tem medida, você sabia disso? Tem medida sim. E são 93 bilhões de anos-luz. Isso, a ciência estudou isso. Astronomia, não astrologia. Astronomia estudou isso e chegaram à conclusão que o universo tem 93 bilhões de anos-luz. Sabe quanto é cada ano-luz? Sabe? Cada ano-luz são 90 trilhões,5 de quilômetros. Cada ano-luz. Agora, não dá para você somar isso, ou não dá para você multiplicar.
93 bilhões de anos-luz por 90,5 trilhões de quilômetros. Dá para você multiplicar? Não existe máquina que calcule isso. Esse é o tamanho do universo. Aí você vai vendo que o mar tem medidas, que a fé tem medidas, está lá em Romanos capítulo 12. A fé tem medida. Aí você vai vendo todas as coisas, você vai vendo que tudo Deus, o pecado tem medida. Pecado tem medida, está lá em Gênesis 15, 16, tem medida. Tudo tem medida, você vai vendo as medidas de Deus na Bíblia. Agora, quando você se depara com o amor de Deus, que está inserido lá, não tem medida, por tudo que Jesus sofreu. Ele passou, não tem medida, abandono do Pai, por causa dos nossos lindos pecados. O Pai o abandonou ali na hora mais crucial, ele sabia que isso ia acontecer. As barbas arrancaram com as mãos, as feridas todas que foram provocadas em Jesus, terríveis. Só aqueles espinhos na cabeça são dores que nem a ciência consegue explicar. De tão lancinante, de coisa tão forte que é, não dá para explicar isso. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor. Ele fez tudo por causa disso. E Jesus cumpriu a vontade de Deus ali por causa desse amor. E aí, depois Jesus ressuscita, 40 dias falando do reino, sobe aos céus, envia a promessa, enviou da parte do Pai Espírito Santo, que é o amor de Deus, derramado em nossos corações, para nós praticarmos o amor do alto, não da terra. E aí, quantas vezes nós não nos entregamos para isso? Ou, quando entregamos, pedimos de volta, amados, não. Quando, ali, olha, se lembra o que ele leu aqui, lá em 2 Coríntios capítulo 8, quando fala a respeito do povo da Macedônia, que era pobre. Pobre, pobre, pobre. E aí, eles foram lá e rogaram para Paulo, Paulo, você está louco, rapaz? Nós queremos participar disso. Você não vai nos obstruir a isso, porque nós queremos. E diz que da sua profunda pobreza, o que diz lá, frutificou intensa generosidade da parte deles, e diz lá no versículo 5, depois você vai ler, que primeiramente eles se entregaram ao Senhor, depois a nós. Isso é amor. Eles viveram o verdadeiro amor de Deus. Por isso que foi uma das igrejas, escute isso, depois você vai pesquisar, uma das igrejas que mais prosperaram. Alô? Uma das igrejas que mais prosperaram. Porque Paulo mesmo, quando orou por eles, falou assim, Senhor, o Senhor vai abençoar vocês segundo as suas infinitas riquezas em glória. Imagina a oração dos santos pelo povo da Macedônia. Porque recebiam as ofertas que partiam deste povo, um povo que era pobre. Imagina como Deus prosperou aquela igreja, amados, como nenhuma outra. Prosperou as outras, mas essa foi a que mais ele prosperou. Dê um aplauso a Jesus. Você quer ver a excelência disso? Eu vou te dizer um versículo aqui, que está em Mateus capítulo 6, versículo 3. Não estou bravo, eu estou amoroso. Estou bravo com o diabo, que está enganando muitos de vocês. Certo? Depois eu vou te dar um monte de beijo, fica tranquilo. E abraços. Porque Deus te ama, eu também te amo. Seja lá quem você for. Seja lá o que você veio pensando hoje. Ah, vou ter que ouvir aquele apóstolo doido. Ele é chato. Ele prega muito. Muito tempo. Não, estou sendo rápido. O culto está terminando em 40 minutos, já pensou isso? Daqui a pouco já está terminando, nós vamos cear já. Amém, amados? Aqui diz assim, mas quando tu deres oferta, aqui tem esmola, mas é que está no grego, e esmola, esse termo esmola aqui significa uma outra coisa, não esmolinha que você dá para o mendigo, não é isso. Amém? Não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Você já pensou no que o Senhor quer falar a respeito disso? Já parou para pensar? O que significa
A esquerda não sabia o que faz a minha direita. Lembre-se que Jesus está falando aqui da direita. Jesus está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A sua destra é fiel. Está escrito várias passagens a respeito disso, a destra de Deus. Não está falando a esquerda, a destra de Deus. E eu vou te dizer o que significa. A direita é o homem espiritual. Aquele que anda no Espírito. Aquele que faz as coisas porque ele se doou ao Senhor. Então ele está se doando na vida das outras pessoas, sem ir lá e cobrar delas, sem cobrar de Deus, sem cobrar de ninguém. Ele está fazendo isso porque é por amor, mesmo do céu. Então ela está sendo a pessoa espiritual. Ela está agindo pelo Espírito. A esquerda significa carne. O homem carnal, que tudo que ele faz, ele cobra. Tudo que ele faz é esperando alguma coisa em troca. Tudo que ele faz é moeda de câmbio, de troca na vida dele. Tudo que ele faz por egoísmo. Eu vou amar ele, mas se ele me amar. Eu vou fazer, mas eu quero ver se ele vai ser recíproco. Se ele vai também fazer alguma coisa boa para mim. Amados, você está fazendo diante de Deus, quem está vendo é Deus. Você não precisa falar nem para Deus. É isso que Jesus está falando. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. E é para o Senhor mesmo. Um novo mandamento vos dou. O Senhor disse isso lá em João 13. Um novo mandamento que supera qualquer coisa do passado, lei, o que for. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Jesus nos amou, se entregando por amor a nós. Então o amor, fundamentalmente, é uma entrega. Você está entregando a sua vida para amar as pessoas, para fazer sim por elas. Porque Jesus falou isso, tudo que você quiser que os homens façam para você, faça você para eles. Sem esperar alguma coisa em troca. Isso é a verdadeira doação. Isso é plenitude de entrega. Isso é amar em plenitude, amados. A tua vida vai ser tremendamente vitoriosa. A tua vida vai ser um sucesso aqui na terra. Porque você não vai ficar irado, você não vai ficar magoado, você não vai ficar constrangido. Ou seja, o amor de Deus nos constrange mesmo. Você não vai ficar uma pessoa duvidosa, você não vai ficar uma pessoa insegura. Você não vai viver assim, vamos ver, eu fiz isso, aquilo outro. Vamos ver se alguma dessas pessoas hoje vai se lembrar de mim, de me ligar. Esquece isso, tira isso do seu dicionário, tira isso do seu vernáculo, vamos dizer assim. Acaba com isso. Deixa Deus ser Deus na sua vida, amém? Esse é o ponto. A entrega legítima, verdadeira, sem reservas, sem reticências, sem olhar para quem você está fazendo. Mas vou fazer para aquele cara. Eu vou fazer para o Douglas. O Douglas ele nem olha para mim. Aquele menino. Eu vou fazer, às vezes ele nem me cumprimenta. Vamos supor que seja eu, tá? Não. Às vezes eu não cumprimento porque eu estou em outra esfera aí. Mas o Douglas, não gosto da barba dele. Não gosto daquele japonesinho. Eu não vou fazer. Mas se eu for fazer, eu vou fazer porque eu creio que ele vai me fazer alguma coisa boa depois. Não, eu vou fazer porque eu amo ele. Se ele me ama ou não, isso é uma outra questão, não tem nada a ver com isso. Se ele é japonesinho, se ele é portuguesinho, não tem nada a ver. Se ele toca bem ou não toca, não tem nada a ver. Aliás, eu pedi para ele ficar aqui solando hoje. E ele está fazendo por amor, ou não? Ou não? Amém. Você tem uma grande oportunidade aqui. Ele está fazendo por amor. Em nome de Jesus. E Deus vai abençoá-lo. Não é porque ele está esperando isso. Porque Deus faz isso mesmo. Ele fez para Ezequias
que ele ia recolher por causa do amor dele, e ele atendeu a oração do homem. E no final de contas, lá na frente, ele fez a encardição dele. Porque Deus queria livrá-lo. Olha como Deus é bom. Amém. Segundo parâmetro. Deus se move por propósitos. O amor dele na sua vida é por propósitos. Você não vai sair, por exemplo, amanhã, depois aqui da mensagem. Eu estou saindo por eu mesmo, hoje, para ir trabalhar, porque tem que resolver isso, aquilo outro. Senhor, quem será que o Senhor quer que eu transmita o teu amor que está no meu coração? Quais as novidades que o Senhor tem hoje para manifestar? Porque o Senhor é bom, o Senhor manifesta novidades pelo teu Espírito a cada dia. Eu creio que hoje vai ser um dia anormal. Não vai ser um dia que eu vou viver por inércia. Inércia é viver por rotina, simplesmente. Então você é conduzido por aquela rotina, você vai assim. E não sai daquilo. É o povo no deserto, o povo de Israel no deserto, que girou lá 40 anos. E não pôde ver a glória de Deus. Viu milagres, mas não viu de fato a glória de Deus. E nós não estamos no deserto. Nós estamos no reino de Deus, e o reino de Deus é a terra prometida, amém? Se nós estamos no reino de Deus, Deus tem propósitos para cada dia. Nós nos movemos pelos propósitos de Deus. E o propósito de Deus é movido pelo amor dele, em que ele vai te conduzir, se assim você sair para o teu dia, buscando entender e cumprir propósitos de Deus na sua vida, e ser movido por ele, você vai ter um encontro com certas situações onde a multiforme sabedoria de Deus vai se manifestar por meio da sua vida. E você vai voltar para a sua casa naquele dia, como de fato muitas pessoas falam, ganhei meu dia hoje. Você vai poder dizer, eu creio que o galardão foi grande hoje. Porque uma pessoa foi alcançada. Porque eu pude abençoar uma pessoa. Eu pude dizer para uma pessoa que eu amo. Eu pude fazer algo por ela em que manifestou esse amor, sem cobrar o que eu estou falando. Eu pude manifestar o amor de Deus na vida daquela pessoa e ela foi abençoada. Ela pôde conhecer o amor de Deus que fluiu por meio da minha vida. Então é uma experiência para cada dia. Olha, como nós temos falado sobre resgatar a essência, sobre resgatarmos os princípios da igreja primitiva, e esta é uma verdade que precisamos viver, porque se nós, para resgatar a essência que viveu a igreja primitiva, porque é a base da nossa vida hoje, a base foi ali estabelecida na igreja primitiva, mas agora nós não estamos vivendo naquela base. Por isso que a igreja está desconjuntada, está fora do seu eixo. Mas nós estamos voltando para esse eixo, amém, amados? E o que significa, o que era aquilo, o que foi aquilo, o que é aquilo para nós vivermos hoje, resgatarmos de fato na nossa vida diária, na nossa vida cristã, está lá em Atos capítulo 4, versículo 32, nós vamos ler lá, tem duas passagens ali. Entendeu? Que você precisa andar pela direita e não deixar o homem terreno cobrar o que o espiritual faz. Amém? Você não pode deixar entrar isso na tua história. Amém, queridos? Aleluia. Atos 4, 32, era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Porque eles sabiam muito bem, isso estava bem inserido, bem resolvido na vida deles, de que aquilo que eles tinham pertencia a Deus. Eles sabiam perfeitamente que aquilo que eles tinham, Deus havia dado para eles.
Isso que eu tenho foi Deus que me deu, é de Deus. Então, a cada dia, quando eles se encontraram, porque eles se encontravam todos os dias e viviam isso de fato, o verdadeiro amor foi a base. Eles sabiam que em um dado momento Deus ia poder requerer deles aquilo que o próprio Deus havia dado para eles. Por quê? Qual é o propósito, o objetivo? É que quando Deus pode pegar aquilo que Ele mesmo te deu em prol de alguém, significa que no final das contas Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você deu. Para que você continue dando. Por isso que diz lá, Atos 20, 35, é melhor dar, Paulo falou isso, é melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. Porque quando você dá, sem pegar de volta, vai ser muito bom para a sua vida. Vai ser muito aprazível. Vai ser de muita alegria, vai ser de muita satisfação, e de repente você vai viver de fato a alegria da tua própria salvação, porque você está a exercendo com relação à vida dos outros. De repente, Deus vai abrir portas, surpreendentes na sua vida, e você fala, mas por quê? O que está acontecendo? Você já entregou, né? Você não está cobrando, não está nem pensando naquilo. Por que será que Deus está fazendo isso comigo? Aí Deus vai te fazer lembrar. Porque aquele dia, quando eu te pedi aquilo que eu mesmo tinha te dado, você não negou. Você deu. Isso era o meu propósito, abençoar o irmãozinho tal, fulano, ciclano. Então agora eu estou te dando isso, tá bom? Nossa, Senhor! Qual o próximo que o Senhor quer que eu dê? A sua vida vai ser uma vida de uma entrega de satisfação. E aí você vai viver a verdadeira alegria em nome de Jesus, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, amado. Oh, aleluia. Essa é a vivência nossa no reino de Deus. Essa é a referência nossa, aleluia. Glória a Deus, e versículo 34, que é com relação... E diz lá, alguma coisa que possuía, ninguém pensava que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Uau! Quando que vai chegar o momento que você poder dizer para o teu vizinho, para o seu irmão, olha, o que eu tenho é teu também, tá? Se Deus me mandar dar isso, aquilo, aquilo outro, eu vou dar. Porque é Deus. É o dono do universo. Então, quando tem uma pessoa que estava falando comigo, acho que ontem, como é difícil levantar de madrugada para orar. É lógico que é mesmo. Porque é a hora que o sono está mais intenso. Mas a hora que você começa a pensar, que você acorda, põe o relógio lá para despertar, ou sabe, porque aquilo já está inerente a você, que você vai acordar a tal hora para buscar Deus. E você, na hora que você está sendo acordado, eu vou falar com o dono do universo. Eu vou falar com o meu Pai de amor, com o Pai celestial. Eu vou falar com o meu Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu vou falar com Ele, ó Pai. Uau! Como é que o gatão falou? Sabe que o Pai está sempre com os braços abertos, está sempre com os ouvidos inclinados para ouvir você, filho. Não havia, no versículo 34, não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade, ou seja, tudo era movido pelos propósitos de Deus. Deus sabia quem estava necessitado, quem não estava necessitado, porque eles tinham uma afinidade com o Espírito Santo de Deus, uma intimidade tal que eles... Quando eles faziam alguma coisa de repartir, eles sabiam porque a voz de Deus falava com eles. Eles eram movidos por esses propósitos. Não é que eles faziam de alegre, não, porque vamos fazer. Não. Porque Deus podia contar com eles. Deus podia movê-los porque eles eram íntimos de Deus. Tamanha era a unção que tinha ali, aquilo foi a base. Isso é nossa base, amados. Nós precisamos voltar para lá correndo, antes que Jesus volta. Meu Deus!
E eles começaram assim, não é que eles fizeram isso lá na frente. Está lá em Atos, capítulo 2, 44, 45. Volta uma página. Me dê 4 minutos, por favor. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. De novo, eles começaram assim, porque aqui está sendo dito essa passagem, logo depois que 3.000 se converteram na primeira pregação do evangelho, quando iniciou-se a igreja, foi ministrada pelo apóstolo Pedro, e logo depois que as 3.000 almas se converteram, começaram a viver isso. Foi realmente a base, foi realmente o fundamento. Comunhão, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, nas orações, e aqui diz, todos os que criam, que tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Que poder, por isso que havia tanto poder lá, por isso que as pessoas eram curadas. A comunhão era uma comunhão tão íntegra, tão alicerçada nesta verdade, tão profundamente vivida, que Deus fazia milagres, sinais, prodígios, maravilhas, a ponto da sombra de Pedro curar as pessoas, porque exalava tanto poder de Deus, tanta unção de Deus, que adianta nós sermos usados nos poderes do mundo vindouro, nas maravilhas e tal, e não amarmos. Mas aqui era diferente. Deus operava as maravilhas por causa desse profundo amor que estava neles. E nessa ministração que eu vi um testemunho da pessoa que estava ministrando, que ele queria comprar um carro para a esposa. E ele já tinha um dinheiro guardado para isso. Acho que é a entrada, alguma coisa assim. E chegou um pastor para ele de um lugar do interior, lá onde eles viviam, e disse assim, você quer comprar mais um? Porque você quer dar um carro para sua esposa? Sim, eu estou procurando dar um carro para minha esposa, eu estou até olhando por aí. Sim, eu tenho carro para vender, um carro muito bom, seminovo. Ele falou o seguinte, você só me dá uma entrada e continua pagando as parcelas. Eu te dou o carnê, você continua pagando as parcelas. E aí ele foi olhar o valor pelo qual aquele pastor estava vendendo para ele, e ele achou um absurdo que o valor era muito abaixo do mercado, mas muito abaixo mesmo. Então, ele ia ter um lucro espetacular comprando aquele carro. Ele falou, pô, tem alguma coisa errada. Como é? Esse carro está barato demais, um carro tão bom assim, por esse preço, está muito abaixo do mercado. Eu preciso falar com este meu irmão. E ele foi falar com o pastor, falou, pastor, tem alguma coisa que não bate. Mas por que, meu irmão? Porque é o seguinte, esse carro está muito abaixo do valor de mercado, eu não posso comprar esse carro desse. Não, eu quero fazer isso. Pode comprar esse carro, não tem problema nenhum. Aí ele começou a forçar a barra, a tal ponto, não, mas tem que falar o que está acontecendo. Porque esse valor é muito baixo, eu vou ter um grande lucro, mas eu não quero te dar prejuízo. Não, eu quero fazer isso, fica tranquilo. Mas ele bateu tanto que o pastor lá acabou falando. Você sabe o que acontece? Nós estamos passando uma dificuldade. Eu estou mal conseguindo pagar este carro. Por isso que eu estou vendendo por esse valor. Mas fica tranquilo, não tem problema. Nós vamos vencer essa. Ele falou, pastor, Tá bom. Passou uns dias. Ele falou, manda o carnê. Manda o carnê. Tá bom, mandou o carnê para ele. Eu vou pagar as parcelas. E mandou o dinheiro. Falou o seguinte, esse dinheiro é seu para suprir as vossas necessidades, aquilo que você está precisando. Eu não vou ficar com o carro. E eu quero pagar as parcelas. Deus vai me ajudar. Deus vai me dar condição de fazer isso. Eu vou pagar as parcelas do seu carro. Você não precisa me dar o carro. O pastor não acreditava. Mas ele fez isso. Você acha que não foi abençoado, mas ele ficou tão alegre de poder ter feito isso. Ele não estava numa condição assim,
larga para poder fazer isso, mas ele foi movido por um propósito, o amor de Deus. Imagina, esse pastor, esse ministro ficou muito mais ungido, ficou muito mais experiente com as coisas de Deus. Com certeza, hoje ele deve ouvir muito mais a voz de Deus, porque certamente ele não parou por aí. Isso é amor de Deus. Eu fui muito tocado por isso. Amados, como nós somos egoístas, nós pensamos só em nós mesmos, só nas nossas causas, só nas coisas nossas, nas nossas picuinhas. Não pensamos nos desafios dos outros. Primeira Coríntios 13. É o episódio que fala sobre o amor de Deus. Tudo isso aqui é o amor de Deus, tá? Que é paciente, é benigno, que não se vangloria. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não se ensoberbece. A pessoa não fica soberba porque fez alguma coisa boa para alguém. Não se irrita, não suspeita mal. Eu vou fazer, mas não vou suspeitar mal da pessoa. Entendeu? Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando me converti de verdade, quando eu tinha 7 anos, eu tinha feito a confissão de Jesus. Professei isso. Mas depois passou batido e eu fui para o mundo. Aí quando eu voltei, Deus me levou pelo seu Espírito nessa passagem. E disse assim para mim: quando você me confessou, eu criei em você. E aqui diz tudo, eu te esperei por você até hoje. Foram mais de 30 anos. E eu sofri por você. Todas as vezes que você pecava, eu sofria. Todas as vezes que você andava por todos esses maus caminhos, todas aquelas coisas que você... Eu sofri por você. Esse é o amor de Deus. E aqui o versículo que eu queria falar. Agora permanecem estes a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. O amor está acima de qualquer coisa, acima de qualquer dom, porque o amor não é dom, não é dom. Está inerente em nós, não é dom. Senão Deus amaria uns e não outros, se fosse dom. Então isso não existe. Nunca coloque o amor como dom. E essa fé que está dizendo aqui é uma fé que está acima do dom, porque essa fé significa você estar na 4ª dimensão, está com Cristo. E a esperança é a esperança da glória, que fala a palavra, que vai chegar um dado momento que nós vamos ser glorificados e vamos nos tornar incorruptíveis e eternos. Mas acima de tudo isso está o amor de Deus. Amém? Feche os olhos. Pai, a tua palavra não volta vazia para ti, mas fará o que lhe apraz. Pai, o Senhor sabe como é difícil falar sobre isso. Pai, mas eu quero viver isso na minha vida. E, segundo esta palavra, que cada um possa viver, Jesus. Para conhecer as experiências mais extraordinárias que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor é aquele que nos dá coisas tão boas. E nós guardamos com garras e não damos para ninguém, não dividimos com ninguém. Pai, mas eu creio que a partir de hoje vai ser diferente. Nós vamos viver uma esfera diferente na nossa vida. Nós vamos poder praticar aquilo que precisa ser praticado. Nós podemos viver e vamos viver intensamente isso na nossa vida, Pai. Porque nós não queremos ser encontrados indignos de estarmos em pé diante de Ti. Pai, nós sabemos que nós vamos comparecer no Teu tribunal. E que a vida aqui, que vivemos nessa terra, ela é tão passageira, tão fugaz, tão
como um fumaça, como um vapor que passa e vai embora. Pai, essa prática seja uma evidência em nós, Pai. Não seja algo que façamos por obrigação, ou porque se não fizermos vai ficar chato. Não. Nós vamos fazer como entrega e vamos fazer porque estaremos sendo movidos pelos teus propósitos. E este é o teu propósito, que amemos como o Senhor nos amou, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um forte aplauso de adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque se não for ao Senhor, não estaríamos aqui na ceia. Estamos aqui na ceia do Senhor, aleluia. Eu queria chamar os pastores, presbíteros que vão participar, os evangelistas. Hã? Te dá um... Amém. Xarabala. Pode passar. Oh, sempre há de existir preparado para mim. Preparado. Amém.